Boa noite, gente. Vamos dar início ao coletivo do técnico Renato. Tudo bem, Renato? Boa noite. Obviamente, queria que você falasse um pouco sua análise da partida e seu olhar sobre o que aconteceu. E gostaria que você comentasse também, você já falou sobre a arbitragem no último jogo, mas hoje, assim que deu o apito final, você foi lá falar com o árbitro, possivelmente pode ser mais uma vez pelo lance do pênalti, né? Novamente com Arias. Eu queria saber se foi realmente isso e o que você, de fato, foi falar com o árbitro depois do apito final. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Bom, quanto ao jogo, a gente não fez um bom primeiro tempo. A gente praticamente assistiu o Botafogo jogar. Segundo tempo, nós melhoramos um pouquinho, mas não foi o suficiente para pelo menos ter empatado o jogo, ou mesmo virar a partida. Então, o Botafogo, pelo que ele fez durante os 90 minutos, mereceu a vitória. Bom, aí é chover no molhado a gente falar dos pênaltis, né? Eu vejo cada lance nos outros jogos, cada pênalti. Aí toda hora eles vão falar, o Renato está falando do pênalti, está falando da arbitragem. Eu acho que fica na consciência de cada um, né? Se falar se foi pênalti ou não. Na minha opinião, foi pênalti. Na minha. Mas eu respeito a opinião de qualquer um. Eu fui cobrar do árbitro. Cobrar não, eu fui falar com ele, que eu sou educado com todos os árbitros. Vou e converso, ele conversou educadamente comigo. Eu falei para ele por que ele não deu pênalti. Ele falou que não viu o pênalti e eu falei, pô, mas por que o VAR não te chamou? Ele falou que a pessoa no VAR teve a mesma opinião que ele. Então, o que eu vou fazer? Não adianta a gente ficar nadando contra a maré. Uns vão falar que foi pênalti, outros vão falar que não foi pênalti. Infelizmente, nós deixamos escapar um jogo que nós poderíamos ter jogado mais, até porque a gente não jogou durante a semana. Mas, infelizmente, nós não fomos bem e o Botafogo teve as melhores chances e soube aproveitá-las. Renato, você falou agora que o Botafogo soube aproveitar as oportunidades e que você não gostou. Você faz uma avaliação para a gente do primeiro tempo, porque muita gente achou que o primeiro tempo do Fluminense foi muito aquém do que o Fluminense poderia mostrar no jogo. O segundo tempo, você fez algumas mudanças depois. Faz uma análise aí para a gente, por favor. Não, mas foi o que eu falei. A gente assistiu o time do Botafogo. O time do Botafogo é muito bom, tem jogadores rápidos, eles atacam o espaço o tempo todo. Eu havia alertado minha equipe quanto a isso, treinamos, inclusive isso, sabíamos que iríamos acontecer isso, só que toda vez que a gente tentava um ataque, o Botafogo matava a jogada. Toda vez que o Botafogo atacava, a gente marcava de longe. E aí o Botafogo começou a se aproveitar, começou a criar, fez o gol. Novamente, infelizmente, nós tivemos 2 gols hoje por falhas nossas, coletivas, de novo. E o Botafogo simplesmente fez aquele gol, teve melhor no primeiro tempo, segundo tempo mudei, nós melhoramos um pouquinho, mas mesmo assim não foi o suficiente. Renato, boa noite, Cauã Tinoco, do Jornal da KTO 1902. Renato, depois desse primeiro tempo que você falou que foi ruim do Fluminense, né, com a dificuldade do time para sair com a bola e para marcar o Botafogo, por que você não optou por mexer no time já no intervalo, mexer em peças? Se você acha que se essas mexidas viessem antes, a postura não poderia ter sido diferente no segundo tempo? Obrigado. Não, eu sempre gosto de conversar com o time, acertar o que a gente está fazendo de errado. Falei para eles que ia dar mais uns 15 minutos, um pouco mais, um pouco menos. Se não acontecesse nada, eu iria mexer. Nós melhoramos um pouquinho, não foi o suficiente. Fiz as mexidas, melhoramos mais um pouquinho, mas tivemos umas 2 oportunidades lá. Não fizemos, arriscamos quase tudo no final, né? Coloquei bem o time para frente e, infelizmente, num contra-ataque, o Botafogo matou o jogo. Boa noite, Renato. Você falou sobre o primeiro tempo, assim, fazendo uma análise, a gente sabe que o jogo acabou de terminar, você ainda não conseguiu assistir tudo, mas o que poderia ter sido feito de diferente? Você acha que poderia ter sido feito melhor nesse primeiro tempo? Se você pudesse falar um pouquinho sobre os jogadores que estão retornando também, o Gabriel Fuentes, o Guga. Nós assistimos, acho que isso diz tudo. Você tem que entrar em campo, você tem que competir. Você não pode ficar olhando o adversário jogar. O adversário, toda vez que a gente pegava na bola, para tentar um ataque, matava a jogada. O Botafogo pegava a bola, a gente assistia. A gente marcou muita distância, deu muito espaço à equipe do Botafogo. Eles se aproveitaram, são jogadores inteligentes, acima da média, rápidos, criaram e fizeram o gol. Então, todo time que sai na frente sempre dá uma tranquilidade a mais. Segundo tempo, como falei, com as mexidas nós melhoramos, mas não foi o suficiente. Coloquei bem o time para frente, mas infelizmente no contra-ataque nós tomamos o segundo gol. Quanto aos jogadores, agora é falar do jogo, né? Os jogadores estão voltando, estão saindo do departamento médico, por isso que a gente poupou o time no meio da semana.
Justamente para não perder mais ninguém, porque o desgaste é muito grande. Até a cada 3 dias entrar em campo, a conta vai chegar. Então é por isso que a gente deu uma segurada. Mas isso não foi desculpa, porque o Botafogo correu mais do que a gente. Então vamos continuar atentos ao departamento médico para ver se a gente tira mais alguém essa semana. Aqui, Renato. Yuri Duque, do BTB Esporte. Você falou de departamento médico e teve uma notícia, né? Você perdeu o Hércules por conta de um problema de conjuntivite. E havia a expectativa que o Nonato entrasse entre os titulares, você acabou optando pelo Facundo Bernal. Você podia explicar um pouco do que seria seu pensamento em relação à entrada do Bernal para essa partida? Obrigado. Eu optei mais pelo Bernal, porque o time do Botafogo é um time alto, tem uma bola parada muito boa, e nesse quesito o Facundo tem mais altura que o Nonato. Simplesmente eu optei por ele por causa disso, até porque eu sabia que qualquer um que começasse o jogo iria tirar no segundo tempo, até pelo desgaste da viagem que nós tivemos na Sul-Americana. Aqui, Renato, boa noite. Vini Alves, Sintonia Esportiva. Hoje o Fluminense, principalmente no primeiro tempo, sofreu demais com a posse de bola do Botafogo, principalmente no meio-campo, né? Você acha que faltou uma presença maior, uma participação maior dos jogadores do meio-campo do Fluminense, ou até mesmo uma compactação da equipe? Pois, na minha opinião, eu achei que o Fluminense teve uma posse de bola, mas não soube transformar essa posse de bola em chances reais de gol, Renato. Não, eu concordo com você, mas não, o nosso time ficou espalhado, o nosso time deu muito espaço à equipe do Botafogo. Como eu falei, são jogadores acima da média, jogadores rápidos, que ocupam, atacam bastante o espaço, e a gente se perdeu nisso. A gente demorou para diminuir o homem da bola, toda vez que a gente tentava diminuir, ele já tinha levantado a cabeça, achado o companheiro. A gente ficou correndo atrás do time do Botafogo o tempo todo. Ao invés de a gente desgastar o Botafogo que nos desgastou pelo jogo do meio da semana. Então, por isso falei, o Botafogo foi melhor e mereceu a vitória. Renato, boa noite. Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Eu gostaria que você falasse de respeito a jogar na grama sintética. Se isso pode ter interferido alguma coisa na atuação ruim hoje do Fluminense, porque o Botafogo está mais acostumado. Obrigado. A grama sintética, ela é ruim para todo mundo. Mesmo um time que joga na grama sintética e está acostumado, ela é ruim. O jogador não consegue desenvolver o futebol. Qualquer jogador, ele não consegue desenvolver o futebol dele normalmente numa grama sintética. Muita gente opina sobre a grama sintética. Eu acho que cada presidente de cada clube tem direito de fazer o que bem entender. Na minha opinião, na minha simples opinião, que eu joguei durante 20 anos e estou há 40 anos no futebol, é simplesmente para o clube ganhar dinheiro, para poupar dinheiro na manutenção do campo, da grama. Põe grama sintética para fazer show, não desgasta o campo e entra dinheiro nos cofres. Dane-se o jogador. Essa que é a realidade. Então, como eu não sou presidente dos clubes, cada clube decide o que fazer, o presidente é quem manda. Eu, como ex-jogador, eu sou totalmente contra a grama sintética, em todos os sentidos. Eu costumo falar o seguinte, hoje mesmo estava falando com o nosso presidente sobre isso. Vai jogar numa grama sintética, o clube contrata o jogador por 10, 15 milhões de dólares, de euros, aí bota na grama sintética, o jogador estoura o joelho, o tornozelo, que é muito fácil, um tendão, que é muito fácil na grama sintética, e aí, de repente, por você poupar, sei lá, quanto é que custa para você fazer uma manutenção do clube por ano, 8, 10 milhões, aí você paga, às vezes, um jogador quase 100 milhões, o cara ganha bem mensalmente e estoura numa grama sintética. Mas então as pessoas que opinam sobre a grama sintética, é justamente por isso, e que nunca jogaram futebol. Essa que é a realidade. Então, você não pode opinar numa coisa que você nunca teve lá dentro. Mas são pessoas que têm o poder da caneta no clube. Então, acontece isso aí. Então, infelizmente, é lamentável. E eu vejo cada vez mais clubes colocando a grama sintética. Até eles perderem, a gente torce que não acontece isso, perderam um jogador caríssimo, e pode ser o barato também, um jogador caríssimo por causa da grama sintética. Então, simplesmente é isso, cada presidente faz o que quer, mas a verdade é que bota a grama sintética, não precisa gastar dinheiro na manutenção, vamos fazer show aqui para ganhar dinheiro. Dane-se o jogador. Resumindo, é isso. Último para encerrar aqui, Renato. Boa noite, Renato. Daniel Santiago, Rádio Roquete Pinto. Queria saber de você, se vocês foram pegos de surpresa, digamos assim, com a forma como o Botafogo entrou, com o Mastriani e com o Igor Jesus, com o Cuiabano vindo quase como um ponta, se foi algo que acabou dificultando, se vocês esperavam, foi uma surpresa, e se isso dificultou o jogo de vocês, principalmente ali na primeira etapa, e também se já tem um planejamento para terça-feira, se vai rodar o elenco, se a gente pode ver um time completo contra a Aparecidense.
Não, nós sabíamos já da maneira que o Botafogo iria jogar, até pela escalação que chegou uma hora antes, eu acertei com o meu time, mas é que eu falei, o nosso maior problema foi que a gente assistiu o time do Botafogo, independente de como o Botafogo veio. Ele não surpreendeu a gente. Nós que deixamos de correr atrás do time do Botafogo. Então, no momento que você entra em campo e fica assistindo o adversário jogar, é lógico que a gente vai trazer problemas para a gente. Foi o que aconteceu. Quanto ao jogo de terça-feira, a partir da manhã, a gente vai treinar amanhã de manhã. A partir da manhã eu começo a pensar, até porque também eu dependo do departamento médico. Obrigado, Renato. Boa noite.